Olá pessoal, bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Hoje iniciamos então nossas aulas do segundo bimestre. Eu preparei um conteúdo para vocês, tá? Em arquivo, PDF, que eu enviei para vocês nos grupos e também no Classroom. E eu também, para contextualizar essas informações, esses conteúdos, as atividades, eu vou também estar gravando vídeos para vocês estarem acompanhando e entendendo melhor o conteúdo, ok? Então nós vamos iniciar então o segundo bimestre. Eu gostaria que vocês estivessem com o material em mãos, né? Vamos dar a introdução então à filosofia moderna. Então, para a gente entender um pouquinho do início, como ocorreu o início da formação da filosofia moderna, nós temos que entender que no final da Idade Medieval, né, o que estava acontecendo. Então, nós temos ali a desintegração do sistema feudal, temos também a descoberta da ciência, a ascensão da burguesia, né, a emergência do racionalismo, do renascimento. Então, são todas questões que vão surgir no final da Idade medieval, que vão abrir caminho para o início da Idade Moderna, né, para o início de uma filosofia moderna crítica, né, baseada então na busca da razão, na busca do contexto racional da explicação do que acontecia no universo. Então, a partir de agora, a partir da filosofia moderna, o único método aceitável de investigação vai ocorrer a partir da razão. Nós temos aí um filósofo muito importante que vai dar base, né, que é René Descartes, que ele vai dar base ao cartesianismo, e ele vai ser o fundador da filosofia moderna. Ele vai inaugurar aí, nesse momento, né, uma doutrina que vai privilegiar a razão e vai ser considerado, então, um alicerce de todo o conhecimento possível. A filosofia inaugurada, então, por René Descartes é o racionalismo. Então, ao contrário dos outros pensadores, né, mais antigos, agora, a partir da filosofia moderna, os pensadores, os filósofos vão partir da certeza, né, que a certeza ela vai fazer parte da dúvida metódica, né, que vai colocar em jogo todas as questões, né, todas as questões plausíveis de interpretação. Então, vai ocorrer, então, neste momento aí, a base, o foco do pensamento, né, o objetivo vai ser o sujeito, vai ser o homem, né, focando no processo de racionalidade. A frase célebre de René Descartes penso, né, logo existo. Além do racionalismo, né, as principais correntes filosóficas da filosofia moderna é o empirismo, o idealismo também, que são movimentos que vão ter uma relação, né, muito grande com a ascensão da burguesia, né, e com a Revolução Industrial também. Porque neste momento da Idade Moderna, nós temos que encarar a ascensão da burguesia e a Revolução Industrial como algo que vai mudar a estrutura social, política, econômica, cultural, como um todo na sociedade. E o pensamento do homem não é diferente. O homem também vai ser influenciado por todas essas mudanças aí ocorridas durante a Idade Moderna, e o pensamento do homem vai ser influenciado com o racionalismo, né? A razão vai ser introduzida aí como um ponto-chave. Então, no século XVII, nós temos também outro pensador muito importante, que é Francis Bacon, que ele vai esboçar, então, o método experimental, né, sobre as bases do empirismo, né, e do idealismo. Movimentos que vai ter essa relação que eu já falei para vocês, né, com a burguesia, com a ascensão,
burguesia com a introdução da máquina, a Revolução Industrial, e no século daí 17 com Francis Bacon, método experimental, né, também, que vai considerar o resultado das experiências, né, como algo que tinha extrema necessidade de acontecer. Nessa mesma linha aí de pensamento, também temos outros 3 filósofos muito importantes, que também que também temos que levar em consideração, que são Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Tá? No século XVIII, o racionalismo, ele vai trazer para nós, então, aliás, no século XVIII é o cartesianismo, né, que eu já tinha falado para vocês, e o empirismo, ele vai preparar a base para o surgimento do iluminismo no século XVIII. Então, quando vocês provavelmente já devem ter estudado sobre o iluminismo, né, que foi um movimento que surgiu na França no século XVIII, que vai influenciar então a sociedade de uma forma geral para a desconstrução do pensamento medieval também, né, contra a igreja, contra o absolutismo, a favor do humanismo, né, contra o teocentrismo, né, o homem vai passar a ser a base dos questionamentos, né, da sociedade nesse momento. Então, no século XVIII nós temos outro importante filósofo, que é Immanuel Kant, que ele vai partir da premissa, né, que nós temos que fazer sempre análise crítica da razão, né. Ele vai afirmar, então, que o conhecimento ele só existe a partir, né, dos conceitos da matéria e forma, ou seja, a matéria vem da experiência sensível e a forma é dada pelo sujeito que pensa, ou seja, todas as nossas experiências, né, tudo que nós adquirimos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, se dá a partir, então, de formas e matéria, né. O idealismo, ele consiste na interpretação da realidade exterior, imaterial, a partir do mundo interior, ou seja, a questão que eu observo do mundo, né, muda o meu interior. Umas questões também que são subjetivas e também espirituais. Isso vai implicar no quê? Na redução do objeto de conhecimento somente voltado ao sujeito e ao conhecedor, né? Ou seja, o que se conhece sobre o homem, sobre o mundo, é produto das ideias, das representações e dos conceitos que vão ser elaborados pela consciência humana. Então, um dos principais filósofos, né, que vai trabalhar com essa questão vai ser Hegel. Ele vai explicar que a realidade ela se dá a partir de constantes processos, né, de constantes mudanças. Ele vai estabelecer uma nova lógica, né, a dialética, né, que ele vai defender que todas as coisas e ideias, enfim, elas acabam por morrer em determinados momentos, né. Essa força dos processos de criação, ela é uma força destruidora também, e também é força motriz do processo histórico, ou seja, o nosso ato de pensar faz com que nós construímos a história. Já no século XIX, nós temos aí o positivismo, que é uma corrente filosófica, né, que vai surgir com Augusto Comte, que vai considerar, então, apenas o fato positivo, aquele que pode ser medido, né, e controlado pela experiência. O método de Augusto Comte ele vai ser retomado no século XX também, com o neopositivismo, né, e no século XX,
o método dialético, né, também vai surgir, adaptado à teoria do materialismo histórico, né, do marxismo, que considera, né, um modo de produção da vida material como condicionante à história. Nesse sentido, o marxismo ele vai propor o quê? Ele vai propor, ele vai estar analisando as questões políticas, né? Ele propõe não só pensar o mundo, mas também transformar o mundo, né? Assim, ele formula princípios, né, de uma vida política voltada para a revolução. Então, nessa época também do século XIX, vai surgir então filósofos como Nietzsche, né, que vai elaborar uma série de críticas, né, aos valores tradicionais da sociedade, da cultura ocidental, né, vai elaborar críticas contra o cristianismo, né, no qual ele considera, né, decadente, contrário à criatividade e à espontaneidade humana, né. Para ele a filosofia, então, a tarefa da filosofia é libertar o homem dessa tradição. E no final do século XIX, nós temos aí a corrente filosófica chamada empirismo, né. No campo do empirismo, da teoria do conhecimento, também surge o utilitarismo, que é a busca da obtenção maior de felicidade possível. Então, assim, quanto mais felicidade, né, das pessoas, é necessário, então, a busca dessa felicidade no campo da moral. Então, ele vai valorizar o quê? As práticas, vai valorizar mais as práticas do que a teoria, né? Ou seja, as práticas, elas têm mais importância que a teoria. Na filosofia contemporânea, já no século XX, nós temos alguns nomes aí muito importantes, como Lucchesi, Gramsci, Lefebvre, Althusser, Foucault, né, filósofos ligados à escola de Frankfurt. Então, paralelamente, então, a Russell também, outro que eu também tinha esquecido, então, paralelamente à escola de Frankfurt, que vai surgir esses filósofos aí, que eu falei para vocês, também vai surgir a fenomenologia, tá? Que é fenomenologia? É uma filosofia que tenta superar, então, a cisão entre o racionalismo e o empirismo, né? Vai consistir, então, num estudo que vai, um estudo descritivo dos fenômenos, ou seja, das coisas que são percebidas pela nossa consciência, né? Diferente das coisas que ocorrem por si só, né? Então, seus seguidores vão ser Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, e os filósofos do existencialismo, como Paul Sartre, que vão considerar o quê? A existência humana, né, o primeiro objeto de reflexão filosófica, ou seja, a nossa existência, o nosso pensamento, as nossas ações, ou seja, tudo que está ligado à nossa existência, né, ela tem que ser pensada, né? A existência precede a essência. Então, com o avanço da ciência, da tecnologia, e o maior domínio do homem, né, da natureza, o homem dominando a natureza, surgem também outros campos da filosofia, a epistemologia, que é o estudo crítico dos princípios, né, hipóteses, dos resultados da ciência. E a epistemologia, ela vai alcançar um grande desenvolvimento, né? Por quê? Porque a partir, então, do século XX, nós temos aí, assim, o aumento, então, de um estudo considerável da ciência. Então, com o avanço da ciência, né,
da epistemologia, surge também o estruturalismo, né, que vai surgir a partir das pesquisas científicas, a linguística também, né, com Ferdinand de Saussure, a antropologia de Lévi-Strauss, o estruturalismo, né, que vai partir do princípio que há estruturas comuns na sociedade e também em várias culturas, e que elas precisam ser investigadas, precisam ser analisadas a partir de fatores históricos. E essas são as correntes filosóficas da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Como atividade para esta aula, para este conteúdo, tem algumas questões ali. Primeira questão: aponte os aspectos da filosofia moderna. Então, quando nós analisamos a filosofia moderna, então quais são os seus aspectos principais? Depois, quem foi René Descartes, né? E por que ele é considerado o pai da filosofia moderna? A terceira questão: quais as principais correntes da filosofia moderna? A 4, caracterize as seguintes correntes filosóficas. A letra A, o empirismo. B, racionalismo. C, positivismo. D, idealismo. E, marxismo. F, utilitarismo. E G, estruturalismo. Então, essas são as atividades que vocês devem elaborar como devolutiva, tá? Eu vou dar, como nós temos uma aula só de filosofia, vocês podem me entregar durante a semana ou postar no Google Class durante essa semana, ok? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, utilizem o resto desse momento da aula para fazer as atividades. Um grande abraço, fiquem com Deus, se protejam e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.